Nova Manhã. Comunicação consciente. Com Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa já aqui com a gente, fonoaudióloga, doutora em saúde baseada em evidências e também diretora da Fonoevidência. Toda semana falando com a gente sobre comunicação consciente. E hoje ela vai falar sobre um assunto, eu quase não me identifico. Por que as pessoas não gostam da própria voz quando escutam, Vanessa? E o quanto isso pode atrapalhar a capacidade de se avaliar, de se comunicar, inclusive profissionalmente. Bom dia. A gente sempre dia. acha que pode melhorar, né? Não, e hoje todo mundo se ouve muito, né? Porque a gente grava muito vídeo, grava muito mensagem de áudio. Então é comum, né, que as pessoas falem sobre isso. Agora, quando você tem que usar profissionalmente a voz, aí a situação fica mais complicada, né? Bom dia, Van. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom, a Michele já começou dizendo que se identifica com essa conversa. Você gosta da própria voz, Michele? Não, claro que não, nunca gostei. E aí, quando eu fui trabalhar em rádio, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Socorro! E aí, obviamente, fiz muita fono, fui trabalhando, tentando me melhorar. E estamos aqui, sobrevivendo. Mas não é algo… Agora, o Nonato falar que não gosta da própria voz… Mas quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu não gostava mesmo. Eu gravava ainda na fitinha cassete, Vanessa e Michele, você que nos acompanha. E eu ouvia aquilo e falava, não é possível, não é isso é muito feio e tal, e por aí vai. Depois eu fui, como a Michele destacou, você vai trabalhando, vai melhorando. Hoje eu tô acostumado já. Ah, não, mas vamos combinar. Ele tem uma consciência de que tem uma voz muito agradável, aquela voz meio aveludada. E o pessoal até falava isso antigamente, né? É voz de rádio. E até hoje, né? Quando você ouve alguém, essa voz é voz de rádio. Radiofônica. E é uma voz, as duas vozes que eu estou escutando são lindas, maravilhosas, mesmo que você não goste, Michele. Mas assim, essa característica, ela é muito comum entre as pessoas. Quando eu dou treinamento, às vezes eu pergunto assim, gente, quem gosta da própria voz? 90% das pessoas respondem que não gostam. Então, é esperado. E o que acontece? É um fenômeno físico e mental que pode ser explicado. Quando a gente fala, a voz que sai pela boca, que é aquela voz gravada que a gente escuta e fala que não gosta, é muito diferente da voz que reverbera pelo corpo, que vai por transmissão óssea e chega no ouvido. Então, essa que vai por transmissão óssea e vai chegar no seu próprio ouvido, ela é mais macia, ela é mais brilhante, ela é mais profunda. Então, a gente percebe ela melhor do que quando a gente escuta. E aí, quando a gente escuta a voz gravada, o cérebro fala, peraí, essa voz é feia e não me pertence. Então, essa diferença faz com que a gente, na maior parte das vezes, não goste da própria voz. Quando a gente agora começa a ter muito acesso, né, às nossas vozes gravadas, a gente grava áudio pro WhatsApp, grava mensagens e faz um monte de registros de vídeo e de áudio, a gente começa a se escutar um pouco mais. Com o tempo, a gente passa a acostumar. Agora, tem as vozes que realmente são alteradas. E quando a gente faz a nossa própria autoavaliação e fala assim, eu não gosto da própria voz, a gente deixa de observar a nossa voz de maneira objetiva. Então, para você olhar a sua voz de maneira objetiva, veja se ela parece com o seu tipo físico, veja se ela combina com a sua profissão, veja se ela combina com a sua idade, que isso também é importante. Isso tem uma identificação muito relevante nas suas relações e no seu ambiente de trabalho. Então, quando você faz essa autoavaliação mais objetiva, você sai do gosto e não gosto e vai para características que você realmente pode trabalhar. Então, e toda voz pode ser mudada? Pode. A gente sempre olha, quando você olha as características objetivas da voz, você chega à conclusão de que vai ter coisa que você pode, sim, melhorar. Por exemplo, melhorar um pouco mais a projeção da voz, melhorar a qualidade, às vezes ela é mais rouca, menos rouca, mais soprosa, menos soprosa, melhorar o tom, que às vezes é mais agudo, menos agudo. Isso tudo pode ser trabalhado. E essas são as informações importantes que a gente precisa para se autoavaliar. O que vocês acham disso? Faz diferença ou não faz na nossa vida? Claro que faz e como faz, né? E eu gostei dessa parte que você disse que toda voz pode ser melhorada, né? Independentemente de como ela seja, se eu acho que ela não combina com a minha pessoa e por aí vai. Aí você citou voz rouca, né? E que muitas vezes
ela tem um charme, né? Você pega um Rod Stewart da vida, por exemplo, que canta com voz rouca, tá tudo Assim perfeito. você mata a fonoaudióloga do coração. Não fala isso pra uma fonoaudióloga. Não, mas eu, por exemplo, eu gosto quando a minha voz fica meio rouquinha, por exemplo. Porque eu acho que deixa um pouquinho mais grave. Só que eu sei que não é saudável, que é exatamente. péssimo você ficar forçando a voz assim, então… Então, É Vanessa, a mas não… rouquidão… Isso, era pode isso que eu falar. queria chegar nesse ponto. Essa rouquidão, ela é um problema ou ela pode ser uma característica da voz? As duas coisas. Tá. Tem gente que já nasceu com aquela voz um pouco mais rouquinha, um pouco mais soprosa, é característica dessa pessoa. Agora, tem gente que fica rouco porque falou demais, porque tá com alguma doença, tem refluxo. Então, essas características podem ser tratadas e melhoradas. Então, a pessoa que nasceu com essa característica mais rouquinha é devido a uma alteração que é hereditária mesmo da prega vocal, uma alteração mínima. Ela pode ser melhorada? Sim. Qual é o grande problema dessas pessoas? Quando a pessoa fala muito, ela tende a ficar mais rouca, tende a fazer esforço vocal, tende a começar a sentir muito cansaço e fadiga, a voz falha. Então, isso prejudica. Quanto mais você se sente prejudicado por causa da sua voz no trabalho ou no seu dia a dia, mais você precisa de cuidados. Quando é uma característica comum e que você nem se dá conta disso, tudo bem. Agora, quando você no trabalho começa a perder a voz começa a falhar porque tá falando muito, aí você precisa de cuidados especiais. Aqueles que a gente já falou, precisa de orientação específica, dos cuidados de higiene vocal, precisa dos exercícios, né? Porque os exercícios de voz são como os exercícios da academia. Você vai lá, prepara músculo e mucosa e toda a estrutura da sua cavidade oral para que você fale melhor. É isso. Tem uma E quando a gente… característica de voz que é muito ruim, que é a voz tensa. Sabe aquela pessoa que fala com voz muito tensa? Sei. Isso precisa ser melhorado, porque você tem que diminuir o esforço muscular para que consiga a mesma qualidade. Fala, Michelle. É isso. Não, eu só ia falar que quando a gente não gosta da própria voz, a gente tende a não querer se ouvir, que é o que você disse. E aí a gente não vai aprimorando, né? Vendo de que forma você pode tornar a sua voz mais adequada ao seu perfil, a mais agradável às pessoas. E aí é muito ruim também, né? Você fala assim, não gosto, então não vou lidar com isso. E muitas vezes a gente precisa lidar, né, Vanessa? Precisa lidar sim, olhar de maneira objetiva e cuidadosa para essa própria voz, porque ela é seu contato com o mundo, né? Vanessa Pedrosa, todas as quartas-feiras aqui com a gente. Obrigada por hoje. Já tem um monte de ouvinte falando aqui que não gostava da própria voz, que agora gosta, alguns ainda não gostam. O pessoal interagindo bastante. Obrigada, Van. Boa semana para você. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau.